Oi, pessoal. Tudo bom, galera? Vamos lá. Dando continuidade, conforme havíamos combinado, né, a gente vai dar continuidade ao assunto da aula um, que é o quê? Que é as imunidades, né, as garantias conferidas aos agentes diplomáticos pela Convenção de Viena de 1961, pessoal. Pessoal, mas aí olhando aqui os vídeos da aula, o vídeo da aula anterior, da aula um, eu percebi o seguinte, que eu não falei, né? Não comentei para a galera aí sobre a minha formação, pessoal. Mas assim, eu sou formado, né? Essa aqui é a minha área, ó. Eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual. Eu advoguei uns 2 ou 3 anos aí. E eu também sou formado em Letras pela Universidade Federal e do Piauí. E eu estudei português, eu estudei inglês e francês na Universidade Federal, tá bom? Beleza. Bom, dito isto daí, vamos adiante. Vamos adelante. Vamos lá, né? Ó, inviolabilidade, ficamos aqui, né? Nós vimos a imunidade civil e penal. Inviolabilidade física, muito simples, né? Nada mais é do que o patrimônio, se refere ao patrimônio físico do agente diplomático, né? Que não pode ser violado, o carro dele, a casa dele lá no estrangeiro, tá? É isso, se refere ao patrimônio. Aqui na imunidade tributária, pessoal, aqui se refere ao tributo direto, porque existe o tributo direto e o indireto. Tributo direto é aquele que você declara, né? Se refere aos bens patrimoniais, à sua renda, tá bom? Que todo ano a Receita dá né? Mete a boca aí, leão e devora um bocado. Então esse é o tributo direto. Desse aqui ele tem imunidade, desse tributo direto, beleza? Mas tem o tributo indireto, que se refere aos bens, desculpa, às circulação de serviços, tá? E, por exemplo, o consumo, né? A aquisição de bens e serviços, né? Quando você vai a um médico, faz uma consulta, aí tem o ICMS. Você paga a consulta, mas você paga, além da consulta, já está embutido ali o imposto que o médico vai pagar, né? Pela prestação daquele serviço. Esse é o tributo indireto. No caso, o diplomata, o agente diplomático, ele está isento aqui só do tributo direto, da declaração da renda e do seu patrimônio. Pessoal, assim, eu até falei isento, né? Não falei imune, porque na verdade, no direito brasileiro, tá? A gente entende que esse mecanismo de imunidade, ele não é uma verdadeira imunidade, tá? Porque esse fenômeno ele só pode decorrer de lei, de Constituição, tá? E na Constituição não tem previsão específica para imunidade tributária de agente diplomático. Então, na verdade, trata-se, penso eu, numa isenção tributária, tá? No qual o tributo efetivamente existe, mas não pode ser cobrado em respeito à legislação, ao princípio da reciprocidade previsto lá na Convenção de Viena, tá bom? E é isso. Não há também outra coisa, o STF, pessoal, ele entende que não há imunidade de jurisdição nas questões de natureza trabalhista, veja só, tá? Ó, imagina bem aí, por exemplo, uma pessoa que tenha, vamos dizer aqui, a Maria, ela trabalhou numa embaixada, né, de um país estrangeiro, trabalhou lá trabalhava lá servindo cafezinho, sei lá, na limpeza. E ela foi dispensada, não recebeu, ela foi reclamar, né, na seara trabalhista, que sobre que dívidas, né, trabalhistas, ela acha que tem direito, pleiteou algumas coisas aí que ela achou que não recebeu. E aí ela pode sim, ela pode entrar, né, entrar aí com a reclamação trabalhista e obter ganho de causa. Só que na execução, a execução ainda ela dança, né, na execução, porque ele tem essa imunidade aí, ó, dessa imunidade na execução, tá? Ela não vai receber. Por quê? Porque o Estado brasileiro não pode invadir o patrimônio de outro Estado, entendeu? E aí, o que acontece? Como é que ela vai receber se não vai ter patrimônio nenhum para penhorar? Entendeu? Então é isso. É aquela coisa, ganha, mas não leva, né, pessoal? A gente fala daqui a pouco mais sobre isso daí, tá? Então, vamos ver aqui então sobre as imunidades consulares. Sim, pessoal.
Desculpa, eu já ia pulando aqui a imunidade processual, tá bom? A imunidade deixa eu ver aqui o tempo. Na verdade, nós até falamos já, né, pessoal? Que lembra que nós falamos no vídeo anterior que um Estado ele não pode exercer jurisdição sobre os representantes diplomáticos do outro Estado, certo? Ou seja, o direito do país aqui, o direito aqui no Brasil, por exemplo, onde um agente diplomático francês exerce atividades, não pode alcançar esse agente, nem na esfera civil, nem na esfera penal, já vimos, né? Então, vamos adiante, só olha. Então, vamos falar sobre as imunidades consulares agora, tá bom, pessoal? Pessoal, assim, essas garantias, né, previstas a Convenção de Viena de 63, ela é bem menor do que as que foram concedidas, né, aos agentes diplomáticos, tá bom? Então, elas podem ser divididas aqui, ó, tá? Na inviolabilidade. Tem duas somente, né? Na verdade. Deixa eu botar músculo. Inviolabilidade física e imunidade penal e civil, mas somente em relação aos atos de ofício. Pessoal, ou seja, lembra que o diplomata, mesmo que ele cometa um crime, sei lá, um estupro aqui no Brasil, mas ele não pode ser julgado aqui pelas leis daqui. A polícia civil pode investigar, tem competência para investigar, que vai servir até de lastro, né, para o julgamento dele lá no exterior, lá no país dele lá, ele vai ser julgado de acordo com as leis do país dele, tá bom? Mas no caso, os cônsules, né, os cônsules, eles não dispõem disso, né? Não tem essa imunidade aí, não estão livres disso. Se ele cometer algum crime que não esteja relacionado ao que ele estava fazendo, a sua atividade consular, ele vai estar numa fria, tá bom? E também já vimos o que é a inviolabilidade física, né? E já falamos sobre a imunidade penal e civil, aliás, acabamos de falar, tá bom? E aí, ó, a imunidade tributária, que já vimos que na verdade não é bem imunidade, né? Mas sim uma isenção, uma imunidade, já visto que não há previsão constitucional. E inviolabilidade do local. Inviolabilidade física, né? Tá bom? E dos seus documentos funcionais, né? Isso aqui, pessoal, também tem a ver com uma inviolabilidade física, né? Funcionais. Pronto, tá aqui. Deixa eu baixar isso aqui porque tá tão feio. Assim, ficou quebrado aqui. Pronto. Aqui é a nossa lousa digital. Pessoal, pronto, só são esses dois. Então, assim, ó. O que o consulado faz? O consulado ele vai emitir vistos, né? Ele tem aquela função cartorial também, notarial, digamos assim, ele vai fazer autenticação de documentos no exterior, contratos, etc, tá bom? Ele vai funcionar como um cartório aí também, digamos assim. Então, por conta disso, pessoal, esse cargo de cônsul, né? Ele, ao contrário do que ocorre com os diplomatas, que tem que ter concurso e tal, né? É um processo mais rigoroso. Esse cargo pode ser ocupado, inclusive, por nacionais de países acreditantes ou cônsules honorários. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, o José, o João, né? Um cidadão brasileiro aí qualquer, ele sendo uma pessoa idônea, né? E ele pode ser escolhido para representar, por exemplo, ele pode ser cônsul, tá? Para representar os interesses privados de um estado africano na cidade aqui de São Paulo, ou aqui no Piauí. Aqui não, porque não tem o consulado, né? Mas em São Paulo. Mas aqui no Brasil, um brasileiro pode muito bem representar os interesses de outro país, tá? Na função de cônsul, interesses privados. Bom, então as prerrogativas dos cônsules, pessoal, elas, repetindo, né, a semelhança do que ocorre com os agentes diplomáticos, tá?
elas são restritas a atividades que eles exercem. Desculpe, a semelhança não, porque lá no caso dos agentes diplomáticos há uma, digamos assim, uma extensão, não é? Não é restrito às atividades que ele exerce, aos seus atos de ofício. No caso das imunidades consulares, sim. E também aqui não se estende aos familiares, hein? Olha só, no caso aqui ele se estende aos familiares, no caso dos diplomatas. No caso dos cônsules, você vai botar assim, ó, não se estende aos familiares. Deixa eu botar aqui com a letrinha vermelha, né, para destacar. Não se estendem aos familiares. Pronto. Tá bacana? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Pessoal, mais uma coisa. Deixa eu olhar aqui o nosso tempinho como é que tá. Não quero passar de 15. Dá tempo ainda ver mais umas coisinhas aqui. Pessoal, pra gente encerrar esse tópico aí, tá bom? De direito diplomático. E depois a gente vai seguir a organização internacional. Pessoal, o direito internacional, ele entende que essas imunidades elas podem ser absolutas ou relativas. O direito internacional, tá? Isso conforme a possibilidade de comportarem exceções ante a ocorrência de situações específicas. Mas com a evolução do direito e do debate sobre a questão, né, se essas imunidades podem ser absolutas ou relativas, o STF ele consolidou, né, a partir do final da década de 80, o entendimento de que a imunidade de jurisdição ela não é absoluta. O que é a imunidade de jurisdição? Deixa eu botar bem aqui assim, pessoal, não esqueci de mencionar esse tópico. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vixe Maria, peraí, pronto. Vou botar aqui pequenininho, porque, ó, imunidade de jurisdição significa simplesmente que jurisdição, imunidade de jurisdição. Significa, pessoal, que o Estado brasileiro ele não pode aplicar contra repartições estrangeiras, tá? Protegidas pela imunidade, ou contra indivíduos protegidos pela imunidade, as regras do nosso ordenamento. Ele não pode. Então, por quê? Porque o agente estrangeiro ele é protegido por essa imunidade aqui, ó. Ele tem as garantias dele, tá? E então o STF entendeu que a imunidade de jurisdição ela não é absoluta. Quando se tratar de quê? De natureza trabalhista, hein? Ó, não é absoluta. Foi o caso da Maria, a funcionária lá, a moça, né, que trabalhava lá servindo café na limpeza da embaixada, né? Ela é brasileira trabalhando para a embaixada americana, digamos. Não é absoluta quanto às relações trabalhistas. Deixa eu colocar isso aqui. Por quê? Porque aqui ela pode sim, né, pessoal? Ela pode pleitear, né? Pode fazer uma reclamação trabalhista e ter ganho de causa. Mas não vai levar porque tem também a chamada imunidade de execução. A imunidade de execução significa que não vai poder, os bens não serão alvo da penhora pela legislação brasileira, tá bom? Isso aqui, pessoal, deixa eu colocar a primeira, pronto. Então, isso aqui, ó, a Corte Suprema, ela quis privilegiar, né, os direitos da parte hipossuficiente, né, parte mais fraca. Porque senão haveria aí a possibilidade, né, de enriquecimento indevido do empregador, tá? Que está protegido, garantido, né, pela imunidade da jurisdição. Ah, não vou pagar, vou deixar trabalhar aí para mim, depois eu dispenso e não pago. Pronto. Então ele vai ganhar em cima dos outros, né? Seria essa a ideia, tá bom? Mas a imunidade de execução contra estados estrangeiros é absoluta. A imunidade de execução, deixa eu botar aqui de preto, absoluta. Ela é absoluta. Então essa aqui, ó, ela é relativa. Não.
Sim, ela é relativa, né? Porque se for na seara trabalhista, vamos colocar aqui, ó, não é absoluta, é relativa, né? Não é absoluta, não é. Ela é relativa na seara trabalhista e é absoluta na imunidade de execução, tá? Mesmo na seara trabalhista. Então, imunidade de jurisdição é relativa, imunidade de execução é absoluta, ou seja, o Brasil não pode invadir o patrimônio de um estado estrangeiro para pagar. Ah, vou te pegar essa televisão, esse TV de LED aqui, penhora aí, chama o oficial de justiça, pega, leva, manda, né? E vende isso daí, sei lá, entrega para a moça lá, para compensar, né? Os direitos dela aí que estão, os direitos devidos. Não pode, tá? Não pode. Bom, é isso, pessoal. Nosso próximo encontro, a gente vai falar, o tema será esse aqui, ó, as organizações internacionais. Pessoal, eu vou aqui ficar me dispondo sempre a ir colocando os vídeos, né? Esses vídeos aí na medida do possível. O problema é o diacho da falta de tempo, rapaz. Eita, bicho danado, né? A falta de tempo. Mas vai dar certo, viu? Aqui eu só disponho aqui de um celular, estou gravando de um celular e do notebook, só isso. E pronto, e aí eu tenho que, no caso, fazer essa... Observe que eu não tenho nem tempo de estar elaborando aqui um slide, uma coisa, eu vou botando aqui na hora, vou digitando, tá? E aí depois tem que o vídeo tem que colocar lá no YouTube, né? Mas, ou melhor, aqui no YouTube. Mas é isso aí, eu vou tentar manter uma média de pelo menos 4 vídeos por semana, tá? 7 dias, 4 vídeos. Vou tentar fazer isso daí, tá bom? Porque meu tempo é pouco, galera. Mas nesse interregno aí do Natal para Ano Novo, eu vou ver se eu consigo ter mais tempo, vou ver se eu adianto alguns tópicos lá do edital, tá bom? E é isso. Então, um abraço aí e até o próximo vídeo, que eu quero publicar sexta-feira, por aí, ou até amanhã mesmo, se der eu já boto outro. Eu vou ficar botando com muita intensidade os vídeos, tá bom? Pois beleza, pessoal. Valeu aí. Tchau, tchau.